Você já deve ter se parado muitas vezes sobre questionários perguntando alguma coisa sobre, sobre vários assuntos. E você deve perguntar como que são feitos esses questionários e como que nós podemos estruturar. A Maria Cristina Fernandes, a nossa Cris Fernandes, ela nos aponta algumas ideias sobre os questionários. Ela diz que o questionário ela é um mecanismo para nós ouvirmos as pessoas, os estudantes, os professores, técnicos administrativos, a comunidade, em outras situações, consumidores. Para que eu quero ouvir? Primeiro, para compreender qual é a percepção das pessoas sobre a qualidade das instituições. Nas escolas, eu consigo saber o que se passa por dentro do curso, quando eu ouço as pessoas. E, além do mais, para valorizar a contribuição de cada um para a escola, para a universidade. E aí, criar uma cultura de avaliação. Os questionários elaborados pelas instituições, normalmente elas estão dentro do seu processo de autoavaliação, que tem funções regulatórias e emancipatórias, de atender à legislação e também de um autoconhecimento, de uma busca de uma maioridade. Aí, quando nós vamos fazer questionários, a gente tem que primeiro pensar, qual que é o objetivo dessa minha autoavaliação? Que, em tese, significa perguntar, nós realizamos o que nos propusemos? Nós alcançamos as metas propostas? Então, o processo de autoavaliação, ele não é só enumerar ações e produtos, atendemos 200 alunos, fizemos isso, mas é um canal de comunicação, que pressupõe saber falar e ouvir. E ele vai ser uma base de reflexão. É um meio de nós conhecermos as práticas pedagógicas das pessoas. Não é tão importante as pessoas, mas importante é as práticas delas. Não importa se você gosta do Zé Carlos ou se você não gosta. O importante é você refletir sobre a prática pedagógica dele. Ele é uma forma também, como reflexão, de questionamento rigoroso e metódico das nossas atividades. E aí vai também permitir nós fazermos diagnósticos de desempenho social, econômico, político, ético e assim por diante. Quando nós vamos elaborar um questionário para perguntar às pessoas, nós não partimos aí do o que será que é interessante, Não, a gente tem que ter referências. O instrumento, ele sempre pressupõe algumas referências que nós vamos ter. A Cris Fernandes, ela aponta aqui, por exemplo, nos sinais, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tem como referência 10 dimensões. Isso implica que o questionário vai perguntar o ensino, a pesquisa, a extensão, as relações administrativas, a infraestrutura e a responsabilidade social. Ela toma como exemplo a UFSCar também. Quando você tomar as opções que a UFSCar teve no seu PDI, no seu projeto político-pedagógico institucional, você vai fazer questões do tipo, como que é a valorização da formação docente? Porque isso está ligado lá ao PDI da instituição. Quais são as condições pedagógicas dos docentes? Qual é a participação em pesquisa e em extensão? Qual é a condição de funcionamento? Então, eu tendo as referências, eu vou poder fazer esses questionários para aplicar às pessoas. Eu não poderia ir lá simplesmente conversar, fulano, o que você acha? Pedro, Maria, o que você acha? Não dá. Porque você não vai atingir muitas pessoas, Então, o questionário tem uma vantagem que ele atinge um grupo maior de pessoas. Mas ele também tem algumas desvantagens. Por exemplo, ele exclui analfabetos. Numa escola, se você aplica questionário aos pais, só os pais que são alfabetizados que vão poder responder. O questionário também tem uma vantagem que ele tem um menor custo, mas ele não garante que todos responderão, porque você envia. Você garante o anonimato. A pessoa pode falar o que ela pensa. Mas as pessoas podem ter significados diferentes que você não consegue compreender pelo questionário.
As pessoas, elas vão escolher o melhor momento para responderem, mas você não sabe em que circunstâncias elas responderam. Se foi lá fazendo lá, assistindo um jogo de futebol, ou parando, pensando, né? Ele evita a influência do pesquisador, né? Mas também não permite o esclarecimento das questões, né? E um questionário, ele sempre vai tratar com um número pequeno de questões para ser viável. E isso é uma desvantagem também, porque você não vai conseguir perguntar muitas coisas. O questionário, ele pode ser aberto ou fechado. O aberto, ele é mais rico, ele traz mais informações, as pessoas colocam o que elas pensam. Mas tem a desvantagem que é difícil tabular. Se você imaginou um questionário com 1000 pessoas, você lê todos. Aí o questionário fechado, ele tem uma vantagem, que ele é uma tabulação mais simples, e você vai chegar a algum resultado. Aí, dependendo da sua amostra, do quantos você vai trabalhar, você vai decidir se vai ser aberto ou fechado. As questões, elas têm que ter algumas características. Primeiro, elas devem ser claras, concretas e precisas, exatamente sobre o que eu estou avaliando. Eu estou perguntando sobre o ensino, como o professor usa a lousa ou como o professor corrige a prova, né? Você deve pensar como que as pessoas que vão responder, se elas vão entender as questões, quais são as referências que ela tem. Imaginou você perguntar assim, como que a hermenêutica que o professor utiliza em história permite a compreensão da essência do ser? Meu Deus, o que é hermenêutica, a essência do ser? Né? Então você tem que saber para quem você está perguntando, né? Você tem que ter um questionário que se tenha apenas uma única interpretação, né? Que você não tenha interpretações que sejam divergentes. Você deve trabalhar com uma única ideia por questão, né? Então você pergunta lá, como que é a aula do professor e o vestiário? São duas coisas distintas, né? Se a pessoa respondeu muito bom, ele está falando do vestiário ou da aula do professor de educação física? Você tem que pensar exatamente questões que sejam com uma única ideia para não dar dúvida depois na interpretação. Os questionários, os fechados, eles normalmente utilizam escalas. Temos duas escalas mais comuns, a binária, que é sim ou não, e a escala Likert, que trabalha com a ideia de intensidade. Então, você tem, por exemplo, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, né? Você não trabalha com sim ou com não, mas você entende qual é a intensidade daquilo. Aí você tem vários tipos de intensidades. Por exemplo, de frequência. O professor chega no horário? Sempre, às vezes, nunca. Então você trabalha com essa intensidade. Ou satisfação. Você está muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito, insatisfeito, né? E assim outras formas de intensidade. Vai depender sempre do qual a questão que você está querendo trabalhar. E é importante também no questionário ter a possibilidade da pessoa não responder. Por exemplo, não sei, não se aplica, nunca usei, sem opinião. Vou dar um exemplo. O banheiro é limpo? Eu nunca fui no banheiro, nunca entrei. Então eu tenho que ter a possibilidade de escrever não sei. Ou se faz um questionário muito amplo para aplicar em várias instituições. O laboratório de física tem todos os equipamentos? Eu sou do curso de pedagogia, não uso o laboratório de física. Então tem que ter a possibilidade de escrever não se aplica. Laborei lá o meu questionário, tudo bonitinho. Agora eu tenho que testar esse questionário. Por que eu preciso testar? Primeiro, para saber se o tempo está muito longo, se as questões estão claras. Então você convida algumas pessoas para que elas respondam o questionário e depois elas deem um retorno da qualidade do seu questionário. Um outro aspecto que é importante, você tem que pensar quem você está entrevistando. São os professores, são os estudantes, são os técnicos administrativos ou a sociedade?
porque cada um se pergunta coisas diferentes, né? Por exemplo, as provas dos professores são claras? Você não vai perguntar isso para o professor, você vai perguntar isso para o estudante, né? Também não vai perguntar para o técnico administrativo, mas pode perguntar, por exemplo, para o pai. Então você tem que saber a quem você está perguntando para elaborar o seu questionário. Em muitos casos, nós não conseguimos aplicar uma amostra para todo mundo, né? Aplicar o questionário para todo mundo. Aí nós temos que utilizar uma amostra. E aí a gente tem que definir essa amostra, aí a gente tem que utilizar dados da estatística, né? Aí não existe uma norma padrão assim, tem que fazer alguns cálculos e sempre é bom você consultar algum estatístico. Por exemplo, um curso que tem 1000 alunos, 5% de alunos respondendo é suficiente. Todavia, um aluno com um curso com 10 alunos, quem sabe os 10 têm que responder. Aí você vai ter que sempre fazer um estudo estatístico para saber qual o tamanho da sua amostra. Como a nossa Cris Fernandes diz, o questionário é um bom instrumento para nós conhecermos a realidade, de ouvirmos as pessoas, o que elas querem dizer. Terminando nessa nossa conversa, eu faço um convite para vocês. Para conhecer um pouquinho mais sobre a avaliação da educação, buscar algumas referências, eu sugiro que você baixe no meu site esse livro, né, Avaliação da Educação, Referência para a Primeira Conversa, que eu organizei junto com a Andréia Santana. Lá no link você pode baixar gratuitamente o livro, ou, se você quiser a versão impressa, você também tem um link para fazer a compra do livro. Até uma próxima!